Olá, esse é o Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis para levar informação e conteúdo a associados, a sociedade e empresário. E hoje estamos aqui para falar sobre empreendedorismo jovem e a participação no núcleo jovem da CDL. Estou com meus dois convidados especiais aqui, Augusto, contador de história, e a gente já vai saber sobre isso, e Diego, da Barão da Navalha. Sejam bem-vindos, por favor, se apresentem e fiquem à vontade. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui contigo hoje. Esse convite veio em um bom momento, né? Para a gente poder fazer realmente a divulgação do que é o Núcleo Jovem na CDL aqui de Florianópolis, divulgar para os empresários jovens da cidade que às vezes se sentem um pouco perdidos, onde encontrar pessoas que respiram o mesmo ar, né? Do associativismo e compartilhar experiências que ajudam com que o desenvolvimento dele seja um pouquinho mais acelerado, né? Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar desse podcast contigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado, CDL Jovem. Obrigado, CDL. Para mim é muito importante estar aqui trazendo um pouquinho da minha experiência e contar um pouco mais aí para a galera do que é a CDL Jovem, que traz um monte de benefício, um monte de coisa bacana para a galera que é jovem, assim como a gente. Então, vamos começar, já que falamos de empreendedorismo, vamos falar por que vocês resolveram entrar nesta aventura de empreender. Gostaria que vocês pudessem falar um pouco de como iniciou, se isso já tinha na família, de onde veio esse impulso para empreender, e aí a gente vai contando um pouco da história de vocês e incentivando quem está nos assistindo. Bom, acho que é interessante deixar para quem já tem mais tempo de associativismo, né, começar, então eu vou passar essa bola para o Diegão aí para trazer para a gente. Obrigado. Para mim, assim, eu nem sei dizer se eu não tive algo que não foi empreendedorismo dentro da minha vida. Isso veio na minha família, desde o meu bisavô. Então, é algo natural para mim. Eu nasci e cresci dentro do empreendedorismo da família, mas em diversos negócios. Muitos negócios da família mudando, alterando e sempre em crescimento, que é uma questão legal até pessoal, de poder crescer e trazer coisas boas e gerar rendimentos e frutos, tanto para mim como para minha família. Perfeito. Legal. Ao contrário do Diegão, eu vim de família totalmente CLT, sempre trabalhando para algum outro empreendimento, para algum dono de empresa, né? E a falta de referência me fez procurar o associativismo. Foi a falta de referência dentro do empreendedorismo. Eu comecei a empreender em 2017, me formei em contabilidade em 2015. Mesmo com conhecimento técnico de contabilidade, quando eu comecei a empreender, eu cometi erros primários que eu percebi a falta de ambiência que eu tinha nesse mundo empresarial, né? E foi através, então, do associativismo que eu comecei a ter um pouquinho mais de proximidade, entender as dores e como o ar que os empresários respiravam, entender que as dinâmicas eram um pouquinho diferentes daquelas que a gente tinha pego na faculdade, a teoria e tudo mais, né? Que a teoria muito arrisca, não se aplica na prática, né? Tem que ter uma maleabilidade. E a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Então, consigo dizer que depois de 8 anos, quase 10 anos empreendendo, os 5 primeiros foi de muito erro, e aí depois que eu me conectei com o associativismo, é que de fato eu comecei a acertar um pouquinho mais, e hoje a minha empresa anda um pouquinho mais fluida, graças a esse contato com o pessoal do associativismo, né? Respirando o mesmo ar que os empresários aqui da região respiram. Perfeito. A gente não veio de uma universidade do empreender, né? O empreender é o famoso aprender a caminhar caminhando. Então, eu entendo que o negócio de vocês também começou assim, né? Apesar de alguns ter referência, outros não, mas é no dia a dia que a gente acaba conhecendo o que é o verdadeiro empreendedorismo e a flexibilização que a gente precisa ter para fazer o negócio ter continuidade. Mas para falar então da solução que a CDL traz, eu quero falar do que tem por trás disso, que são os desafios do empreender. Quais foram, assim, que vocês podem listar os maiores desafios e que talvez aí quem esteja nos assistindo esteja passando hoje e que precisa ser resiliente para se manter no empreendedorismo? Diferente do Augusto, para mim, dessa bagagem, junto com a minha família, me trouxe toda a coragem de não ter nada que fosse algo novo. Aquilo, meu Deus, empreender, e aí tem hora que é difícil, tem hora que é difícil, tem hora que tem os desafios que são grandes. Tivemos agora uma pandemia, então passamos, estamos aí vivo e segue o baile. Isso que a própria CDL Jovem nos ajudou muito pós-pandemia, a própria CDL trouxe essa questão de fortalecimento do associativismo, de entender que dentro do associativismo aqui da CDL Jovem nos traz
muitas histórias parecidas e juntos a gente pode se fortalecer e seguir e passar essas dificuldades, essas barreiras. Então, para mim, o meu maior desafio mesmo, dentro do meu negócio novo hoje, Barão da Navalha, foi ter uma estrutura que eu conseguisse, de fato, sustentar toda uma cadeia dentro da franquia. Esse, para mim, é o maior desafio. Estrutura financeira, estrutura pessoal, de equipe, todos esses desafios que fazem com que o negócio siga em frente até uma pós-pandemia. Então, e aí a gente se junta com a galerinha, conversa, traz bastante informação, vê que todo mundo tem um pouco dessas dificuldades e sempre tem ali uma ideia bacana que alguém te dá ali, num papinho qualquer ali, rapidinho, um papo corredor, e pode ser a luz do teu caminho para brilhar e ter sucesso nos negócios. Perfeito. Eu vou ser um pouco redundante e aproveitar a tua resposta para engatilhar uma coisa também. O fato de não saber muitas coisas que eu precisava fazer para que tivesse sucesso, e eram detalhes pequenos, né? Às vezes um fino ajuste, como o Diego falou, que tu pega numa conversa de corredor. Essa aproximação das pessoas como palestrantes que a CDL e os núcleos jovens trazem, né, de qualidade. O Célio do Bob's, né? 29 unidades, é um cara que compartilha de coração aberto tudo que ele já viveu. E a gente percebe que, eu costumo fazer essa analogia, né? Que não tem uma fórmula para o sucesso. Tu pode fazer sucesso dançando no TikTok. E beleza, tu vai encher o bolso, tu vai ter repercussão, talvez um breve momento de aparição e depois tu cai. Mas tudo bem, apareceu, fez sucesso, fez dinheiro e tá tudo bem. Agora a questão é, não tem fórmula para o sucesso, correta, mas tem fórmula para o fracasso. Isso eu tenho certeza que tem. E geralmente os erros que levam ao fracasso se repetem, seja no grande empresário, seja no pequeno empresário. E aí o cara que está começando, que não tem muita referência, foi meu caso, acaba cometendo pequenos erros que muita gente já cometeu e soube como contornar. E quando a gente vem e tem palestra dessas pessoas, elas sempre remetem esses pequenos erros, essas correções que fizeram ao longo do caminho, a gente percebe, não é por esse caminho que eu tenho que ir. E é esse fino ajuste que vai dando um grau a mais, às vezes tu sai dali um pouco mais motivado, às vezes tu sai dali já querendo mudar muita coisa na tua empresa que tu percebe que está errado, vendo que aquilo ali precisa ser feito, né? E não só, agora eu sei, mas eu não vou aplicar na minha empresa. Não, peraí, tem um senso de urgência, tem que colocar em prática. E é isso que eu acho que essa comunidade, né, que seria o núcleo jovem, traz pra gente, né? Esse senso de urgência de corrigir coisas que daí vão te levando para um lugar ruim, né? Então, aproveitando tua resposta, acho que é isso, cara. É, de fato, um pequeno detalhe que tu passa a considerar um pouco mais porque tu ouviu num lugar que talvez esse ambiente favoreça para tu perceber, não, preciso dar atenção para isso. Eu penso que vencer os desafios é a gente estar atento aos detalhes e às oportunidades, né? E como a gente veio falando aqui nos bastidores também, a CDL traz essas oportunidades que muitas vezes a gente, talvez, no dia a dia, não consegue estar atento, né? Eu costumo dizer que não existe empresa de sucesso com empresário derrotado. E essa derrota não é financeira, mas na gestão da emoção, porque a nossa empresa é reflexo de quem somos, gestão de pessoas, porque a liderança está em tudo, né? A gente acaba sendo exemplo enquanto empresário, e gestão do negócio. E dentro da gestão do negócio eu costumo colocar a rede de apoio. Eu vejo o núcleo jovem, tanto para quem é jovem, é bom salientar isso, quanto para quem tem empresa jovem. Então não se preocupem com a idade, mas se preocupem com a energia colocada no seu empreender. E se essa energia for forte, aqui é o lugar, né? No núcleo jovem. Eu queria que vocês colocassem dentro dessa rede de apoio, né, como a gente tem dentro do núcleo, quais são as características que vocês conseguem ter aplicabilidade no negócio no dia a dia, né? Porque você precisa sair do seu negócio para participar do núcleo, em algum momento, por algumas horas, por algum período. E aí, dentro do núcleo, eu queria que vocês colocassem o que tem, o que acontece e que, para quem está nos assistindo, entenda que vai ter quando chegar aqui, né? Porque essa rede de apoio é aquela rede que te dá aquele conforto, né? Em que diz assim, nossa, não sou só eu que estou passando por isso, tem mais pessoas passando por essas questões, às vezes até com muita experiência e ainda tem problema, né? Mesmo lá na frente, eu ainda vou me deparar com questões a resolver. Eu, quando sempre venho nos encontros, né, já há bastante tempo, eu me sinto realmente abraçado.
abraçado pelas questões. Além do aprendizado, né, a gente tem sempre muito aprendizado, mas nesse aprendizado, eu acho que quando ele é confortável ali para a gente aprende de forma tranquila e simplesmente no detalhe. Aquele um abraço, aconchego do problema do outro, que todo mundo tem um problema na sua empresa. A gente está direto, e se não tiver problema, tem algo errado. Isso é fato. Tá muito monótono. Opa, para, olha o negócio, dá uma voltada para trás aí, vê alguma coisa que logo vem bomba. E deixa só. É muito mais barato aprender com o erro do próximo, né? Sim. Se a pessoa já errou, tu não Exato. precisa errar também, né? Então, eu falo isso por experiência própria, né? Quando eu falei dos 5 anos ali, eu errei demais. Então, Ah, assim, é fato isso. A minha rede de franquias, as pessoas, eu costumo passar para meus franqueados, a ideia é o seguinte: deixa eu errar primeiro para eu passar para vocês. Ou eu, como já, o meu negócio, já errei, se tem que startar algo novo, uma inovação, eu sempre deixo eu startar aqui, mesmo que o franqueado venha com a ideia, que acontece muito, ó, tô com essa ideia aqui, ó. Então faz o seguinte: você quer startar, ou deixa que eu starto ali, dou uma olhadinha, converso com mais gente, por causa até da minha rede ou do associativismo que me traz essa oportunidade de conversar, de me sentir abraçado a mais, que normalmente um franqueado não tem, até ele conseguir a caminhar sozinho com seus próprios passos. Eu sempre digo, eu deixo entender, errar, se tiver que errar, analisar bem para seguir em frente. Mas nada é muito distante de que o erro, ele realmente faz a diferença para quem está iniciando. assim, Tati, quando tu falou o que tem dentro do núcleo, né? Uhum. Eu costumo dizer que depende muito da forma como tu chega no núcleo. Isso é importante. Vou trazer uma analogia aqui e espero que seja entendida. O aprendiz chegou para o sábio para pegar conhecimento, né? Então sentou lá na mesinha, o sábio assim, queres um chá? Quero. O sábio começou a servir o chá para ele. Foi servindo e começou a transbordar. Eu aprendi, calma, já encheu aqui, tá transbordando. Aí o sábio assim, então, tu veio buscar conhecimento sem esvaziar teu copo. É o que está acontecendo aqui. Tu não vai conseguir adquirir ou acumular mais nada. Cara, antes de qualquer coisa, no núcleo jovem, venha com copo vazio, né? Uhum. Venha pronto para ser abastecido. Porque, mesmo que seja um detalhe pequeno, pode parecer irrelevante, mas vai te moldar de alguma forma. E se tu levar isso, vai ser rico. Então, o ambiente é propício para isso, é composto de vários empresários, a energia, como você falou, é muito alta, né? O palestrante geralmente tem muita qualidade, não necessariamente só palestras a gente tem aqui dentro, tem dinâmicas e por aí vai, né? Mas é vir com o copo vazio. Acho que é sempre estar disposto a aprender alguma coisa nova naquele dia. E depende muito da pessoa que está ali, se ela está receptiva para aquilo ou não. Então, se tem uma dica que eu posso dar para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, na verdade, a vida toda tem que estar sempre aberto, sempre estar disposto a aprender algo novo, né? Eu acredito que a gente é uma composição daquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, quanto mais contato com coisas a gente tiver, mais completo a gente vai ficando, né? Ou pelo menos mais composto de conhecimento a gente vai ficando. Então, acho que essa é a premissa básica. Você colocou uma questão importante, né? Essa questão do exemplo aí do copo vazio. Normalmente, as pessoas vêm com a ideia de o que isso que eu estou participando, o que eu estou pagando, né, vai me oferecer. Dificilmente a gente pensa no lado contrário, né? O que eu posso trazer para engrandecer esse lugar que eu estou participando e que eu estou contribuindo financeiramente também, né? Então, é uma troca. E o núcleo, a própria CDL dá essa oportunidade de a gente poder colocar as nossas ideias, né, colocar aquilo que deu certo no nosso negócio, poder ensinar outras pessoas. E vocês dois falaram em ambiente, né? Então eu quero falar aqui, puxar mais a questão da ambiência, né, que tem se falado bastante, né, na sociedade, em cursos, onde você vai, se fala em ambiência. E muitas vezes, quando você inicia um negócio, não são os seus amigos, talvez também não a sua família, nem seus parentes, que vão dar o apoio, ou que vão ser os seus clientes, ou que vão incentivar, talvez até diga, tá louco, né? Empreender, CLT é tão seguro, vem para cá, né? Talvez até puxe para o caminho contrário. E quando a gente faz parte de um núcleo, né? Eu quero que vocês coloquem como que é essa ambiência para vocês e como que vocês levam isso para o seu negócio, para aplicação no seu negócio. Tu me pegou agora. Posso? Pode. Vamos lá. Bom, ambiência, né?
sei que é muito papo de coach, né? Parece papo de coach. parece. Ambiente, isso aqui. Vamos lá. Na minha vida se aplicou bem, tá? Na minha vida se Aham. aplicou bem. Eu vou falar porque nasci aqui na comunidade do Morro do Mocotó, não passei dificuldade, minha família sempre foi mais estruturada, então eu vivia num lugar que não, teoricamente dava para viver em outros bairros e tal, mas vivia ali. E a ambiência que conta muito, né? Por mais que eu tivesse uma família arraigada ali, que tivesse toda a condição, eu nunca passei dificuldade, mas o redor era composto por pessoas um pouco mais com situação financeira pior e mentalmente falando, pobres mentais, né? Então, assim, todos CLT com aquele mesmo padrão. Passa na padaria 6 horas da tarde, compra o pão, sobe, faz um café, não sei o que, sabe? Mesmo padrãozinho de sempre, sai tal horário e tal, volta, nunca evolui na vida, não consegue investir na casa, não consegue investir num carro, não consegue mudar de vida, não consegue... E isso era muito certo. Eu tinha 18 anos e eu fiz uma pergunta para mim mesmo, assim, pô, meu tio já tinha 3 carteiras de trabalho, as 3 praticamente com todas as assinaturas preenchidas, então era muita coisa. E eu com 18 anos, nesse ano que eu fiz 18 anos, eu tive 3 empregos. E eu ia pro quarto. E aí eu pensei assim, pô, mas se eu mantivesse a média de 4 empregos por ano, eu vou chegar com 32, que é mais ou menos a diferença de idade que eu tinha no meu tio, era a idade que ele tinha antes, com mais do que 3 ou 4 carteiras, e ele era chacota na família. Sério? E aí eu fiz a pergunta, tá, eu quero chegar com 32, é mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Sim. Com esse currículo? Não. Então, a minha resposta era sim ou não. Eu falei não, só que eu não sabia nem o que fazer, né? Mas, de qualquer forma, tive a oportunidade. Minha mãe se mudou, foi para Barreiros, aqui, né, em outra cidade, mas do ladinho. E aí, ali, eu comecei a ver, pô, na frente da minha casa tinha um advogado, uma casa legal, 2 andares, um carro legal, uma piscina em casa, pô, legal. Uma mecânica, um restaurante, um não sei o quê. Olha como o ambiente que eu tinha num primeiro momento me moldava de uma forma e aqui de outra. Não deu 6 meses que eu estava aqui, eu entrei para a faculdade. E aí eu decidi que ia fazer faculdade, contabilidade e tudo mais, que hoje me leva até a Lucro Max, né? Até inclusive o contador de histórias é porque eu sou contador, né? Tenho treinamento de venda e acabei usando o storytelling para fazer o contador de histórias e mostrar que dá para vender com histórias. Mas enfim, e aí foi graças a esse ambiente, percebendo que as pessoas têm uma vida diferente. Opa, existe uma coisa diferente. Era muito imerso naquilo, muito vidinha, pequenininha, sabe? E aí, mudando o ambiente, eu comecei a ter percepção. O cara era advogado, o outro aqui era empreendedor, o outro aqui tinha um restaurante, o outro aqui tinha uma mecânica e tal. Pô, os caras, volta e meia, trocavam de carro, volta e meia... Ei, tem uma coisa nova aí, tem uma energia diferente. Sim. E foi essa ambiência que me fez procurar a faculdade, me conectar com pessoas novas. E aí, eu fui ser estagiário na Eletrosul, eu trabalhei na Cressol, eu tive alguns contatos com pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, com um pouquinho mais de estudo, com um pouquinho mais... E foi isso que foi me moldando, né? E hoje é nítido dizer que eu não largo o associativismo, independente de instituição, por conta disso, para estar respirando aquele ar que os empresários respiram, para estar me conectando com pessoas novas. A gente sabe que muito do que determina resultado tem a ver com as pessoas que tu conhece, o network que tu tem, e aqui é um lugar ideal, porque tu está falando só com empresários. Eu não venho aqui para procurar vender alguma coisa para alguém, né? Eu sempre tenho aquele comportamento meio farm, né? Se um dia surgir a oportunidade, tudo bem, mas aqui não é a ideia disso, é esvaziar o copinho realmente e vir aprender um pouco mais, né? É estar no ambiente certo. Direcionado para o Diego, então. Você acha que o ambiente te fez não ser só uma barbearia, apenas uma, mas poder ampliar como rede e trazer um outro olhar do que ser só a pessoa que resolveu abrir uma barbearia porque a moda trouxe talvez essa necessidade? Diferente do Augusto aqui, desde a minha infância, meu pai faleceu muito cedo, mas ele foi muito favorável e me direcionou a quem eu sou hoje, porque empreendedor, ele tem que buscar oportunidade a todo tempo, oportunidade, inovação, e está crescendo dentro daquilo. Então, desde criança, o meu pai ainda era vivo, a gente já tinha ali uma lojinha de suco na rua, eu e meus irmãos. Eu sou o filho caçula, então minha cabeça sempre cresceu. Meu pai faleceu, veio meu tio e minha tia que, orientação, tem a empresa da família, tem que... Eu lembro com 15, 16 anos, eu fui trabalhar no shopping, na loja de um amigo meu, nas férias do colégio. Assim, meu Deus, vamos lá, oportunidade, vamos lá ganhar um dinheirinho a mais, bacana. Aí eu pensei, o que eu vou fazer quando eu me formar? Eu não sabia direito, tinha muita coisa, né? Ainda lá, 2005, eu acabei, meu tio fui lá me consultar, o que eu faço? Não, a empresa, tem que seguir, tem que administrar a empresa. Bora, então eu já sabia. Só foi uma pergunta só, a resposta direta e o seguinte, então o ambiente mesmo,
me levando para a empresa da família, depois meus negócios, e assim é onde que eu estou hoje. Então, tudo eu fui formado dentro da família, nesse ambiente, focado 100% em conectar as pessoas, conectar dentro da família, sempre conectando o empreendedorismo, gerando esse gostinho pelo querer mais alguma coisa. Eu digo, meu tio sempre, ó, que é isso, vou trocar de carro, minha mãe e tal, aqui, crescendo na vida. Então, o empreendedorismo, ele dá essa oportunidade pra gente de ter saltos bacanas, diferente da CLT. Não que dentro de uma CLT, tu não consiga empreender e ter grandes voos. Eu já fui CLT e tive uma brilhante história. Minha primeira carteira com 16 anos, minha segunda com 24 anos, em cargos completamente diferentes, mas assim, incríveis minhas passagens. Sim. Portas abertas até hoje. Então, o que eu digo para quem quer empreender e quem quer faça disso um ambiente melhor. Sempre busque ter um ambiente bacana, de forma que seja produtivo para crescer, não só para você, mas para todos aqueles que te envolvem. É isso que eu faço, porque eu tive isso a minha vida toda. Perfeito. Se o pessoal tiver que nem eu fazendo conta aqui, 2005 se formou, né? Se vocês estão Tá assim, entregando né? a idade ainda. Eu sou Não, jovem, você falou Jovem. 32, quase a minha idade. Não tem quase, vai ter que dizer. Mas vamos falar então em destaques, né? Eu vejo vocês dois assim como grandes referências dentro da CDL, dentro do núcleo, por terem a parte da comunicação, né, muito bem feita nos seus negócios. Assim, o Augusto, o contador de história, sempre quando fala contador tem essa piadinha, né? Eu achei o máximo quando você adotou a piada do contador de história para realmente contar a história dos seus clientes, a história de empresários e como melhorar suas vendas, né? Exato. Assim como o Diego também, quando a gente fala de Barão da Navalha, não tem na cidade quem não conheça e quem não saiba a qualidade do teu trabalho. Então, eu queria que vocês colocassem, já que estamos falando em destaque, que vocês destacassem dentro do núcleo quais são os eventos que vocês têm aquela paixão, assim, que vocês acham que, se for para levar um convidado, né, no núcleo jovem, eu quero levar nesse evento, porque esse aqui teve um diferencial na minha participação e que eu pude trazer para o meu dia a dia. Olha, eu posso falar um pouco com bastante experiência nisso, né? Eu já estou um pouquinho de tempo aí na casa, mas tem 2 eventos que são super importantes. Esse eu sou fã, é o lançamento e o encerramento. O encerramento é incrível também. A gente traz grandes palestrantes, o lançamento também, mas além desses 2, tem um que eu sou fã. Esse para mim são as visitas técnicas. Ai, maravilhoso. Visita técnica é uma oportunidade da gente aprender de uma forma, entrar na casa, Imerso, né? isso, do colega, entender de fato como é que aquela empresa funciona. Aquilo ali, eu sempre que dá, eu levo alguém. Sempre que possível, eu estou lá, eu vou, a gente viaja o estado inteiro aí, vai nas empresas, vai nas casas dos vizinhos, conhece dentro os seus detalhes, que são quase iguais ao de todos nós. Para a gente enxergar isso é muito importante. Então, além desses 2 eventos, visita técnica para mim é muito importante. Não necessariamente da CDL Jovem, mas da CDL como um todo. Inova Mais Ação é um baita de um evento, né? Ai, E muito mais fácil de levar pessoas, porque é um evento aberto. Então, eu sou fã do Inova Mais Ação. Eu sei que agora vai ter 3 edições, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de desfrutar por 3 vezes durante o ano. E, além disso, eu acredito que o Negócios à Mesa seja uma oportunidade bacana para trazer alguém, para conhecer, seja um ambiente novo, como eu falei, né, de conhecer alguns restaurantes da cidade, no qual a gente se propõe a fazer palestras dentro do restaurante, aproveitando o horário de almoço que todo mundo para mesmo, né, para poder trazer capacitação, conhecimento, fazer uma coisa mais breve. Então, acho que é muito legal, mas eu não acho que seja o mais importante, assim, acho que dinâmicas entre as pessoas para conhecimento realmente, para trocas, como, por exemplo, um Hot City, que vai te colocar à prova, tu vai botar um problema que tu enfrenta na tua empresa e os amigos ou companheiros aqui de diversos segmentos te ajudam a corrigir aquele problema. É um dos pontos que a gente tem aqui, né, de maneira mais leve, não com tanta frequência, mas que acontecem e fazem com que, de fato, tu saia dali resolvendo alguma demanda que seja muito pontual, né? Então, acredito São que muitos sejam benefícios, né? São muitos, né? Caramba. Mas eu E sou eu tô fã, falando- eu sou fã realmente das visitas técnicas. Aquilo ali traz uma abordagem,
traz um entendimento sobre todo e a conexão com a galera que tu vai conversando, tu traz mais para o dia a dia. Isso, o dia a dia, ele é muito bom para a gente que está no dia a dia empreendendo e tal, e tendo que estar esperto a todo instante, a todas as questões. Eu também sou bem fã da visita técnica e ela traz uma questão de continuidade, né? De família, a gente visita bastante empresa familiar e entender, porque o maior percentual de empresários hoje na sociedade é empresa familiar. E a gente sabe que é um desafio, né? Então, entender como que foi esse crescimento, como que essa nova geração tem trazido essa questão, né? E aí, falando em nova geração, a gente vai falar de juventude, né? Como a gente está falando de núcleo jovem, o que vocês acreditam, né? E aí já podem deixar as suas mensagens para os empreendedores, para os jovens, para quem já empreende, para quem quer empreender. Já deixem sua mensagem e que vocês possam colocar, então, como que essa questão da juventude, essa nova geração, essa possibilidade de estar várias gerações num único ambiente, o que isso traz de diferença, né? E como que o núcleo jovem pode contribuir, então? Olha, eu estava lendo ontem uma matéria com o fundador do LinkedIn. Até 2035, metade da população vai se tornar empreendedores. Vão viver em microcidades empreendendo. Então, esse é um caminho que a gente vai ter com certeza para o futuro. Então, o melhor cenário que eu diria para a gente que está querendo empreender, o jovem que está querendo empreender, é se antenando e entrando nesses espaços que te dão esse entendimento, que te dão essa experiência, que traz uma conexão sobre empreendedorismo, sobre aquilo que a gente vai já que está caminhando para o futuro. Isso é uma verdade, não é uma questão viagem, ele é uma real, é uma tendência. Então, se tiver uma oportunidade para o jovem entender o quanto é importante viver nesse cenário, viver nesse ambiente de empreendedorismo, CDL Jovem é o local. Bom, Perfeito. a Tati, quando assumiu a coordenação, né, Tati, fez um desafio pro pessoal da coordenação. Pô, nós somos em 10 aqui, vamos trazer cada um aí, pelo menos 5 convidados, né? E a gente vai ter um aumento aí de nucleados em 50 pessoas. Eu falei pra assim, Tati, pelo menos eu vou trazer 10, né? No mínimo. Então, eu sou um verdadeiro entusiasta com relação ao núcleo jovem. Eu tenho certeza, não tenho qualquer dúvida, nem um resquício qualquer, de que o núcleo mudou a história da minha empresa, né? Leva para outro patamar. Esse contato que eu achava tão distante antes, hoje é tão presente, mas muito pela intenção que eu tive a vir buscar o núcleo. Entendendo esse benefício que eu tive, esse avanço que eu tive na minha carreira e um pouco mais de assertividade no espaço que eu dava, foi com que fez eu ser entusiasta desse movimento. Então, hoje eu falo para todo mundo, cara, já está no seu serviço? Não. O que está faltando? Dia tal horário, vou te convidar porque, cara, vai valer a pena, vai pelo menos uma vez. Não tem custo, ou tem um custo ridículo só para pagar o coffee, enfim, sei lá. E aí, vamos, cara, vamos, insisto, porque eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu realmente falo isso do fundo do meu coração, não é só balela porque a gente tá no podcast, mas enfim, é porque de fato eu compro essa ideia, e aí se eu compro a ideia também, eu saio divulgando, né? Como um bom vendedor, saio divulgando para poder fazer com que o pessoal venha também. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer a CDL pela oportunidade e dizer aqui que eu estou à frente de um experiente no núcleo jovem, né? E o Augusto que é mais recente, porém é um grande, realmente, incentivador de participantes. E chegamos ao fim, ao Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis. Eu sou Tatiana Souza, atual coordenadora do núcleo jovem, e faço esse convite para vocês. Essa oportunidade, na verdade, de coordenação, ela surgiu na participação ativa das oportunidades que a CDL promove. Nós temos aqui 10 núcleos. Eu participo do Núcleo Estratégia, do Núcleo da Mulher, do Núcleo Sul da Ilha e do Núcleo Jovem também, e aí com o convite, a oportunidade de poder coordenar esse núcleo. Então, fica o convite para você sair de trás da sua mesa, sair de dentro do seu negócio e começar a aplicar na vida o que está acontecendo, entender as dores e trazer respostas através do associativismo. Esse é o nosso convite e você será muito bem-vindo. Muito obrigada.